Fala galera, hoje é dia de The Boys Volume 4. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Darick Robertson no ano de 2008 e 2009. Depois do volume 3 de The Boys, o arco É Hora de Partir compõe o quarto volume de histórias desse mundo de supers não tão heróis assim. E por se tratar de uma série contínua, é interessante que você conheça os arcos anteriores, então para eles vai ter os links na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos, então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa num galpão da Vault American, onde cada vez mais armamentos são recebidos. Armamentos pesados como mísseis e lança-chamas. Como se alguém estivesse se preparando para uma guerra ou algo assim. Mas isso não era importante nesse momento. Enquanto isso, no apartamento de Huey, ele acorda com Annie do seu lado e a deixa ali para ir para o trabalho. O relacionamento deles ia muito bem. E na cidade, Billy Butcher se encontra numa lanchonete com Susan Raynor, do FBI, porque ela lhe conta que tem algo de errado com um dos supergrupos, os G-Men. No dia anterior, uma das integrantes, a Silver Kincaid, se matou numa cidadezinha do interior do Massachusetts, usando seus próprios poderes de aumento de pressão, enquanto ela olhava para uma pequena loja de conveniência. E a única coisa que ela disse antes de morrer foi: "Onde está o tio Paul?". Ela era um dos membros originais dos G-Men, da equipe principal, não do G-Force ou dos G-Britânicos. A franquia G era a mais lucrativa da Vault, dando mais dinheiro até que o 7 e a Liga da Revanche pelo seu grande número de equipes. E quando isso aconteceu, a Vault rapidamente apareceu e levou o corpo dela dali. Então Susan quer que os rapazes investiguem e entendam o motivo dela ter se matado e o que vem acontecendo com os G-Men. No quartel dos rapazes, então, Billy repassa as informações com todos. E na verdade, quem repassa tudo sobre os G-Men é Huey, que fez a sua lição de casa e estudou bem a equipe e as suas derivações, que são 7 ao todo. Os integrantes não são tão poderosos, mas são numerosos. E isso faz com que o lucro total seja maior. Mas existem conflitos internos entre um grupo e outro, como é o caso do G-Estilo e do G-Vertente. Huey descobriu que além da Silver Kincaid, a Núbia está desaparecida depois de um colapso estranho que ela teve em certo momento. As equipes são lideradas por um homem chamado John Godolkin, e o G-Man é o grupo de elite. Godolkin reuniu os primeiros integrantes desde que eram crianças, e todos eram órfãos. E se algum dia outros viessem a integrar o grupo principal, eles viriam a partir de equipes menores, como o G-1000 por exemplo. O problema é que os rapazes não têm escutas dentro dos quartéis deles. Então seria muito interessante conseguir colocar alguém como infiltrado lá. E claro que esse alguém seria o próprio Huey. Enquanto o francês e a fêmea ficam alerta num tipo de escolta, Huey consegue integrar os G-Men disfarçado com o codinome de Gaita de Fole, pelo seu sotaque escocês. Assim, ele integra a equipe, que não tinha nada de heróica. Na verdade, aquele lugar parecia uma república de jovens adultos, onde acontecia todo tipo de festa. Só que Huey percebe que todos ali são realmente amigos. Todos realmente só querem saber de festa e tudo mais. Ninguém é um assassino ou um psicopata, por exemplo. Eles só são irresponsáveis, com atitudes infantis, mas tem um grande companheirismo entre eles. O único que fica mais afastado é um integrante sem nome.
Com um braço e uma perna mecânicas, ele era o integrante mais antigo de todos ali, e só fica sentado num canto ligado a um soro e com o seu rosto sempre enfaixado. Porque pelo que os garotos sabem, ele ficou assim depois de uma bebedeira onde ele foi desafiado a raspar o pelo de um leopardo no zoológico do Bronx. Em outra parte, Billy Butcher vai falar com o Lenda, porque é ele o responsável por criar a papelada falsa para que Huey integre aquele grupo. Normalmente todos que integram os grupos G iniciam desde criança, só um ou outro surge mais velho como Huey, e para confirmar essa integração, os G-Men iriam entrar em contato com a Vault sobre o tal Gaita de Fole uns 2 dias depois, então a missão deveria ser rápida, antes que essa ligação aconteça, ou alguém poderia descobrir a farsa. Enquanto isso, L.M. fica responsável por investigar a morte de Silver Kincaid, de entender por que ela ficou parada naquele lugar numa cidadezinha do Massachusetts, o que ela realmente estava fazendo ali, por que ela escolheu aquele lugar e quem era o tal Tio Paul. Com a ajuda de um policial local, que foi quem viu toda a cena de Silver Kincaid, L.M. vai então naquela loja de conveniência perguntar se alguém já tinha visto aquela garota por ali antes. Mas a dona do estabelecimento diz que não. Só que eles estão ali só há 2 anos. E o seu marido conta pro L.M. que antes o local já foi um salão de beleza, uma mercearia e uma sorveteria. Com isso, L.M. então pede ao policial os registros daqueles antigos estabelecimentos. Na mansão dos G-1000, os garotos continuam apresentando tudo ali para Huey, inclusive mostrando como eles sempre passam o trote pro set, e até dando o telefone para que o novato diga algo. E quando ele grita que o A-Train é um babaca, do outro lado da linha quem pega o telefone na hora é Annie January. E os dois ficam com uma impressão bizarra. Mesmo assim, depois disso, o dia continua. E os G-1000 agora precisam ir até a mansão dos G-Men prestar homenagens a Silver Kincaid. E Huey vai junto com eles. Era a hora de realizar a sua missão de implantar as escutas. E para isso, o francês e a fêmea estavam sempre alerta caso ele apertasse o botão de pânico. Então quando eles chegam, quem os esperava na porta de entrada era exatamente o Sr. John Godolkin e os seus G-Men. Enquanto isso, em outra parte, James Stilwell, o executivo da Vault, conversa com outra pessoa do conglomerado, alguém muito importante dentro da empresa. Esse era Stan Edgard, o CEO da Vault. James comenta sobre o grande armamento que adquiriram há pouco tempo, e diz que eles precisam fazer algo com John Godolkin, porque incidentes como o de Silver Kincaid e da Núbia podem colocar a Vault em risco. Na mansão dos G-Men, Huey é recebido por Godolkin e os seus homens, e pede para que os G-1000 mostrem a mansão para o novato. Então, aproveitando o passeio por ali, Huey vai deixando as escutas espalhadas, e agora o francês pode ouvir tudo ali de dentro, enquanto os grupos G se preparavam para o funeral. Mas quando Huey vai até o banheiro, de uma das cabines, ele tem uma grande surpresa. A Núbia aparece ali apenas dizendo "me mate". Ela era uma zumbi, revivida assim como o faroleiro e o galo galante, por exemplo. Com os gritos de Huey, os G-1000 aparecem e o próprio Sr. Godolkin surge dizendo para levarem a Núbia dali. Ela estava bem. Então Huey pergunta por que ele a mantém nesse estado. E Godolkin responde que ela é a sua garotinha, assim como todos os outros membros G. Eles sempre serão as suas crianças. Desde que Billy Butcher foi contactado por Susan Raynor para investigar esse caso, ele se pergunta qual o seu interesse nisso. Então naquela noite, ele vai atrás de respostas. Ele contrata uma mulher para atrair o agente Kessler para fora da sua casa. Então Billy rouba o seu computador, porque ali encontraria todas as respostas que precisava. No outro dia, Huey entra em contato com Billy, dizendo que plantou todas as escutas. Mas tem algo que o vem incomodando. Ele vê como os G-1000 não são babacas como os outros. Só são mais infantis e não se importam com nada, só querem farra.
mas depois que eles integram outras equipes, eles se tornam babacas. Então ele quer ficar mais tempo ali para tentar mudá-los. Mas Billy diz que não vai adiantar. Um super sempre vai ser um super. Mas tudo bem. Só que antes de qualquer coisa, Huey tem um encontro com Annie num parque próximo dali, onde passam uma agradável tarde juntos. Mesmo os dois sempre mentindo sobre os seus verdadeiros trabalhos o tempo todo. Depois de ter desligado com Huey, Billy Butcher começa a vasculhar o computador que roubou de Kessler e consegue encontrar algumas informações sobre Susan Raynor que o irritam tanto que ele quebra o seu monitor com um soco. Em Massachusetts, LM continua sua investigação e faz buscas sobre o tal tio Paul, e isso leva até a casa de um homem, o Sr. Wilhelm, que teve um irmão chamado Paul. Mas esse Paul tinha cometido suicídio. Esse homem se matou por causa da filha do Sr. Wilhelm, a pequena Grace. Paul era o tio Paul, que amava sua sobrinha e fazia tudo por ela, já que ele nunca tinha sido pai. Até que um dia eles foram na sorveteria da cidade. Saindo dali, Paul voltou para pegar o seu troco e deixou Grace alguns segundos na calçada. Quando ele voltou, a pequena tinha desaparecido. Grace nunca mais foi encontrada e pela culpa, Paul se matou. Grace era uma jovem que ficou com cabelos brancos depois de um grande susto quando criança. Ela era a Silver Kincaid. Enquanto isso, pela cidade acontece a festa de São Patrício e Billy Butcher tá por ali no único bar que proíbe qualquer um que esteja festejando a data. Pelo telefone, o francês conta que o disfarce de Huey tá prestes a ser descoberto, então tava na hora de tirar o garoto de lá. Assim, quando Huey chega nesse mesmo bar para encontrar Billy, ele repassa a informação. Mas Huey lamenta. Ele acredita que poderia convencer os integrantes do G1000 a sair disso, não seguir mais o Godolphin e evitar que tivessem uma vida arruinada só por ser um super. Eles só têm a cabeça bagunçada e agem como se o corpo deles fosse só um objeto sem valor, mas não são más pessoas. Na mansão dos G-Men, as outras equipes chegam pro funeral, e claro que os conflitos começam, principalmente entre G-Vertente e G-Estilo, que antes eram uma só equipe, mas a ruptura aconteceu quando um integrante chamado Too Cool acabou morrendo. E enquanto isso, o líder dos G-Men, o Meganha, diz ao líder da G-Force, o Friagem, que ele não se importa com a morte de Núbia ou da Silver Kincaid. O que ele se importava era manter aquela vida de riquezas morando numa mansão a qualquer custo, mesmo depois de tudo que eles passaram com o Sr. Godolphin. No escritório de James Stilwell, ele recebe uma ligação de Godolphin querendo a ressurreição de Silver Kincaid, mas a Vault se recusa. Ele deveria enterrá-la e seguir em frente. E nessa ligação vemos que Godolphin está treinando uma nova equipe mirim de crianças, e ele os chama de Pré-1000. James Stilwell então corta a ligação e abre um documento deixado na sua mesa sobre o tal Gaita de Folly. E é aí que ele percebe que se trata de Hugh Campbell. Com isso, ele entra em contato com Stan Edgar e conta a situação. Godolphin vem perdendo o controle, tanto com o assunto da Núbia como da Silver Kincaid, agora com uma nova equipe de crianças. E para piorar, os rapazes estão infiltrados na sua equipe. Então esse assunto precisa ser resolvido. Na mansão dos G-Men, o funeral começa, e vemos que Huey desobedeceu a ordem de Billy Butcher. Ele voltou até lá, ao lado dos G-1000. Ali, equipes G criam conflitos entre si. Equipes que os G-1000 vão acabar indo algum dia contra sua própria vontade e agindo da mesma forma. Mas quando a fêmea e o francês veem que Huey tá ali de volta, Billy ordena imediatamente que eles o tirem de lá. E ao mesmo tempo, ele ligava também para LM, para que consiga com Lenda a senha para acessar algumas informações direto dos computadores da Vault, mesmo que seja uma senha que permite o acesso só por 1 minuto. Naquela noite, saindo do funeral, Huey volta de carro com os G-1000,
mas eles já tinham sido informados. E em vez de seguir para sua república, eles fazem um desvio. Logo na saída da mansão de Godolkin, os G-1000 confrontam Huey dizendo que sabem que ele é um infiltrado e agora precisam matá-lo, porque é assim que eles fazem, igual os G-Men, acabando com ameaças externas e internas. Huey ainda tenta conversar, dizendo que eles não são babacas. Eles podem sair dessa vida e ele pode ajudá-los. Só que era tarde demais. Eles foram criados para isso e não tem mais nada que alguém pudesse fazer por eles. Com isso, Huey lamenta, porque atrás deles surge o francês e a fêmea. Os dois integrantes mais mortais dos The Boys. Só os dois massacram e acabam de uma só vez com os G-1000. Mas um dos integrantes, o Jamal, consegue continuar vivo, só com um braço quebrado. Então quando Billy Butcher e LM chegam no local, tava na hora da conversa. E a primeira pergunta é, de onde vêm os G-Men? LM sabe que o verdadeiro nome de Silver Kincaid é Grace Wilhelm. E ela não era órfã, como diziam que eram todos os integrantes dos grupos G. Ela foi raptada. As informações que LM conseguiu invadindo os arquivos da Vault mostrou que não existia nenhum dos orfanatos que diziam que as crianças vinham. Assim, sendo ameaçado e com todos da sua equipe mortos, o garoto fala. O Sr. Godolkin basicamente raptava as crianças, mas não à força. Ele aparecia numa limusine cheia de doces e brinquedos, oferecendo uma vida de super-herói. Claro que as crianças eram atraídas por isso e iam com ele. O problema é que em alguns dias a realidade chegava. E mesmo as crianças querendo voltar para casa, o Sr. Godolkin não permitia. Elas seriam G-Men e então deveriam se comportar como tal. Eles eram injetados com o composto V e os poderes começavam a se manifestar. Isso acalmava as crianças que viam que o sonho de ser um super-herói se tornaria realidade e tudo seria mais fácil de lidar. Mas com o tempo, as crianças crescem e entendem melhor o que acontecia. Eles não eram bem heróis, eram produtos para render dinheiro. E o Sr. Godolkin fazia eles entenderem isso. Que eles eram só objetos, eram só itens de marketing, mas que essa vida era ótima e eles deveriam proteger esse estilo a todo custo. Por isso, quando a Núbia surtou, foi a própria Silver Kincaid que a matou, porque ninguém poderia sair dos G-Men nunca mais. Só que o pior de tudo é que, para afetar essas crianças drasticamente, o psicológico delas era extremamente danificado. Da pior forma possível. O Sr. Godolkin abusava das crianças. Ele fazia isso com os garotos como o Jamal desde que tinha 6 anos de idade. E os G-Men, que já eram mais velhos na época, sabiam, porque isso tinha acontecido com eles também. Mas eles basicamente replicavam o ato do seu líder. E em troca disso, todos tinham mais doces, mais brinquedos e muito mais dinheiro. Foi esse trauma que fez com que a Núbia surtasse. E foi por isso que a Silver Kincaid não suportou mais e se matou. Nesse momento, um dos integrantes do G-Force aparece por um portal e mata o Jamal para que ele pare de falar. E nesse instante, na frente da mansão, todos os integrantes de todas as equipes G se reúnem. Eles encontraram os rapazes e, como foram ensinados, para proteger o seu estilo de vida e o seu líder, todos eles estão prontos para matar essa ameaça. Huey, então, irritado por saber de toda a verdade, por ver como aquelas crianças sofreram, estava pronto para o combate. Só que quando todos estão prestes a iniciar uma gigantesca guerra de números desproporcionais, helicópteros se aproximam. Um deles pousa no meio do gramado e mostra dentro dele James Stillwell. O Sr. Godolkin diz que tá tudo bem, mas na verdade para ele não estava nada bem, porque todo aquele arsenal que a Vault tinha acumulado é usado agora.
todas as armas, as metralhadoras, os mísseis, os lança-chamas. Tudo é descarregado para acabar com Godolkin e todos os integrantes G que existiam. Não sobra nada, porque era melhor perder uma franquia do que colocar toda a empresa em risco. E é isso o que a Vault fez. Então, deixando os rapazes de lado, vendo tudo aquilo, James Stillwell diz que eles sabem também como limpar as suas próprias merdas. Um tempo depois, as mansões das equipes G começam a ser desfeitas, enquanto James Stillwell, por telefone, cria as histórias sobre o desaparecimento de todos, dizendo que houve um grande ataque na mansão dos G-Men, e isso seria o início de um ataque intergaláctico. Novos vilões estavam surgindo. Inclusive, eles poderiam usar isso para reunir todos os Supers em breve, dizendo que era para evitar uma grande catástrofe. Porque essa seria uma boa desculpa para que todos ficassem fora algum tempo, porque logo se aproximava o Herogasm. Enquanto isso, numa espécie de local escuro, os pré-1000, os mais jovens recrutados por Godolkin, estão com medo, mas alguns ainda ficam firmes, dizendo que aquilo é só um treinamento para finalmente se tornarem super-heróis. Mas na verdade, a gente vê que eles estavam num container e são descartados na Islândia pela Vault. Hughie se lamenta com Billy Butcher sobre o que fez. Ele colocou a equipe em risco desobedecendo as ordens, mas mesmo assim fica triste por aqueles garotos do G-1000. Ele achou que podia torná-los melhores. Mas Billy diz que o papel dos The Boys não é deixar as coisas melhores, e sim evitar que piorem. O francês está com a fêmea dentro do seu furgão evitando que ela faça uma besteira, mas aparentemente ela faz. Ela vai continuar aceitando trabalhos da máfia. Talvez ela pense que poderia matar pessoas ruins fazendo isso. Pessoas como o Sr. Godolkin. LM volta ao Massachusetts para contar ao Sr. Wilhelm o que realmente houve com a sua filha. Porque ele tem uma, e ele sabe como é perdê-la. James Stillwell conversa com o Capitão Pátria e diz que agora, sem as equipes G, os 7 são realmente os maiores nomes da Vault, a maior fonte de renda, e o marketing em cima deles agora vai ser ainda mais pesado. Mas o Capitão Pátria não quer falar sobre isso agora, ele quer falar sobre Billy Butcher. Só que Stillwell diz que ele não pode ir atrás de Butcher. O que Billy tem em mãos enterraria o Capitão Pátria umas 20 vezes. Mas isso não significa que ele não possa ir atrás de talvez um dos outros membros da equipe. Enquanto isso, mais tarde, Hughie e Annie passam a noite juntos como sempre. Mas Hughie está traumatizado por tudo que viveu, traumatizado com as mortes, e chora pensando que os garotos não mereciam. Em outra parte, Billy faz uma visita ao agente Kessler. Ali, ele o questiona depois de ter revirado seu computador e os seus arquivos confidenciais. Desde quando Susan Raynor mantinha contato com Silver Kincaid? Ele revela que há 3 anos, antes mesmo do The Boys se reunir novamente, desde o incidente com a Núbia. Silver Kincaid estava traumatizada e procurando ajuda. E a Susan a usou como ponto de contato, como uma espiã dentro dos G-Men. Com isso, Billy sai irritado dali e faz uma visita à própria Susan Raynor. Então, nessa visita, ele conta que sabe sobre esse contato dela com Silver Kincaid. Foi a falta de apoio de Raynor que matou a garota. E ela escondeu esse contato dele. Da próxima vez que ela esconder algo de Billy, ou se aproximar de outro super, ou pior ainda, colocar algum dos rapazes na linha de fogo, como aconteceu com Hughie, ele vai atrás não dela, mas do marido dela e dos seus filhos. Ele vai matar todos e depois matar ela própria. Mas por enquanto, isso era só um aviso. E é desse jeito que termina a história.
Hora de Partir é um arco, por um lado escrachado, mas por outro extremamente pesado. A narrativa mantém o padrão da série até agora, abordando alguns núcleos de modo separado até se encaixarem em certo momento da história. A arte não tem alteração e mantém o padrão da série, e o roteiro é pesado. Por um lado, ele faz uma paródia com os X-Men e todas as suas equipes derivadas, como o X-Factor, X-Force, Novos Mutantes e por aí vai. Deixando até fortes referências nos personagens pra gente entender de quem se trata, mas mostrando eles de forma até patética. Só que, por outro lado, aborda temas extremos, que dão nojo, geram revolta e até fazem o leitor torcer pelo fim daqueles personagens. Então a história consegue te envolver pelo sentimento ali, mesmo que seja o sentimento de raiva. Hora de Partir expande o universo de The Boys abordando mais supers e outras equipes, mas ao mesmo tempo faz uma grande limpa, mostrando até como algumas pessoas nesse mundo passam até mesmo de qualquer limite. Esse arco encerra o volume 4 das histórias de The Boys, e o próximo é um arco um pouco polêmico chamado Herogasm. Mas tudo isso é história para outro vídeo. Então é isso, o quadrinho é lançado aqui no Brasil pela Devir e se ainda estiver disponível para venda vai ter o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.